bem. Eu gostaria de falar um pouco sobre os heróis da direita, né? Aqueles que se colocam como salvadores do Brasil, né? É assim que se colocam cada um deles. Eu vou falar sobre alguns deles para a gente poder esmiuçar um pouco essa ideia, né? Do heroísmo dentro da direita brasileira, da nova direita brasileira. Um dos primeiros desses chamados, aclamados como heróis foi Sérgio Moro, né? E a forma como ele buscou demonstrar esse heroísmo foi prendendo a maior figura política do Brasil das últimas décadas, pelo menos depois. Até um pouco antes já da redemocratização, o Lula desbancou como uma figura, a grande figura da política nacional, né? E o que aconteceu foi que a direita criou heróis, né? E todos esses heróis tinham como figura de vilão, criaram a figura do vilão, né? Sendo a figura do Lula, né? E assim, o primeiro desses heróis foi o Sérgio Moro. Uma das características desse heroísmo é a personificação do bem total, né? Quer dizer, não é um processo judicial que vai analisar os dados, as provas, que vão condenar uma quantidade enorme de políticos de diversos partidos, que vai provocar uma reforma jurídica e tal, uma ação conjunta do órgão judiciário. Não, vai ser a figura de um juiz, a figura de um carrasco, né, dentro do judiciário, que vai condenar sem provas um presidente, um ex-presidente, que ainda era uma figura que se destacava no cenário político e que todas as pesquisas mostravam que venceria as eleições de 2018. Então foi isso que representou ali essa primeira figura, que é o Sérgio Moro, né? É claro que quando eu digo isso, falo sobre o Sérgio Moro, não estou renegando, não estou negando a existência de todo um grupo por trás de interesse dele. Isso aí é notório, né? Isso aí é algo que eu já falei várias vezes aqui. O que eu estou falando nesse vídeo é a respeito da propaganda que a direita fez. Como a direita apresentou essas figuras, né? Daí a importância da gente trazer ao debate essas figuras, até mesmo para desmistificá-las, né? Então a figura do Sérgio Moro talvez tenha sido a primeira grande figura de destaque nesse sentido de heroísmo, né? E a Rede Globo sempre o apresentou dessa forma, desde o começo da Operação Lava Jato, né? E ainda hoje é assim, né? Foram feitos até filmes, séries aí, né? Então, tem até uma série na Netflix e tal que coloca ali uma figura central representando ali o Sérgio Moro, apesar de não dizer, mas também teve filmes, né, sobre isso. Então a propaganda feita em torno da figura de Sérgio Moro foi uma propaganda muito forte mesmo, né? Para criar essa narrativa de herói e colocar o Lula como grande vilão, né? Outra figura central nessa nova política, nessa nova direita, é o Olavo de Carvalho, né? E a característica, como eu disse, é de um salvador da pátria. Enquanto o Sérgio Moro se colocou como salvador da justiça, né, onde vai moralizar a justiça, onde prometia moralizar a justiça, onde muita gente caiu, e até hoje ainda tem imbecil que vai em manifestação pró Sérgio Moro, pró Lava Jato, enfim. Mas eu acho que
num país que elege o Bolsonaro, não dá pra gente esperar muita coisa, né? A gente tem que esperar certas coisas desse tipo, né? Um país que exalta a ditadura militar de 64, enfim. Então a figura de Olavo, ele vem como essa figura que promete, né, transformar radicalmente a visão que as pessoas têm do mundo, né? Então vai trazer uma conspiração ali comunista, dizer que todas as ideias que tem no país é comunista, que as universidades são comunistas e tudo mais. Então vai propor ali uma mudança radical ali na visão que as pessoas têm sobre a política no Brasil, né? Ou seja, vai se colocar como o grande intelectual do Brasil, alguém que vai abrir os olhos das pessoas. Então, o guru ali da nova direita se torna Olavo de Carvalho, né? Aquele que não pode ser questionado e aquele que tem a onisciência, aquele que tudo sabe, aquele que é inquestionável, né? Essa figura é o Olavo de Carvalho. A outra figura é o Bolsonaro, né? Enquanto a atuação desses duas figuras que eu falei anteriormente, uma está no campo jurídico, outra ali no campo intelectual, né? A figura do Bolsonaro é aquela figura, vamos dizer, pragmática, aquela figura política, aquela figura que vai ali transformar o país como um todo, vai mudar a configuração política e econômica do país, né? Esse é Bolsonaro e vai ali trazer para o cenário político de uma forma mais contundente esses outros heróis, entre aspas, Sérgio Moro, Paulo Guedes e o Olavo de Carvalho, né? Tanto é que o Olavo de Carvalho indica vários ministros ali para o Bolsonaro. Então temos ali o grupo do Olavo, temos ali o grupo do Sérgio Moro, que se tornou o grande ministro, né? O ministro tem um cargo de um super ministério, né? Chamado assim, e tem a figura do Paulo Guedes, né? Então temos a presença ali forte do Olavo de Carvalho, temos a presença forte do Exército Brasileiro na figura do Mourão e dentre vários outros que compõem ali vários ministérios dentro do governo. Temos a figura do Sérgio Moro e da Lava Jato e temos a figura do Paulo Guedes. Basicamente são esses grupos que compõem o governo, né? Por um lado do Paulo Guedes, ali o neoliberalismo, da sua maneira mais forte, ali da sua maneira mais radical, né? Temos ali as maluquices, as idiotices, a alienação total com os ministros indicados ali pelo Olavo de Carvalho, que propõe ali um olavismo cultural dentro da educação brasileira, dentro da cultura brasileira, né? E de todos os órgãos ali regidos pelo Estado. E por outro temos a figura do Sérgio Moro e dos militares, né? Na parte da segurança e na parte da justiça. Esse é o cenário que a gente está. Esse é o cenário que a gente vive. Onde essas figuras heróicas, né, heroizadas, idolatradas pela nova direita, pelos bolsominions, estão tomando conta do Estado brasileiro, né? E apesar de ter todo um grupo ali por trás de todos eles são ali as figuras que são aclamadas como heróis da população. Então é por isso que é importante a gente combater as figuras, sem deixar de lado de combater a estrutura.
A gente tem que mostrar como essas figuras estão ligadas a uma estrutura maior por trás deles. Mas tem que combater essas figuras, porque são essas figuras que estão no imaginário popular. São essas figuras que fazem com que as pessoas aceitem aquelas ideias. São a ponta de lança desses grupos. Então, quando a gente também combate essas figuras de um modo contundente e de um modo de desmistificação, a gente também está contribuindo para combater a estrutura geral. Eu gosto muito, eu até prefiro fazer vídeos que tratam da questão da conjuntura política, da estrutura, porém, eu acho muito relevante, muito importante, principalmente no sentido de massificação dessa ideia, massificação, popularização dessas ideias, a gente trazer essas figuras que foram tratadas, que foram colocadas como herói da direita, desmistificar esse heroísmo. Porque quando se coloca a figura de um herói, de alguém inquestionável, de um salvador da pátria, isso ilude muito as pessoas. Porque as pessoas no Brasil, principalmente, né, elas gostam dessa ideia, dessa figura de um salvador da pátria, de alguém que vai mudar, sozinho vai mudar o país, né? E essa é a ideia do herói. Ele tem superpoderes, né? Ele tem onisciência, ele tem onipresença, ele sabe de tudo, ele tem a capacidade de fazer tudo. No imaginário popular, é isso. É assim que são vistas essas figuras. Então, por isso que é importante a gente combater a estrutura, sem dúvida, talvez seja até mais importante, porém, a gente tem que combater veementemente todas essas figuras. Então, é esse o ponto que eu queria colocar aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, que vocês gostem. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, que eu posso sim fazer vídeos explicando, esmiuçando melhor algumas questões. Então, agradeço a todos e até mais.